Sim. Então, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Ulisses. Tudo certo? Tudo bem? Como vai? o Danilo tá aparecendo aí, vai conectar a câmera aí. E deixa eu então, enquanto a gente não começa e também apresentando um pouquinho melhor, né? Nós daqui de Santos somos um escritório de investimento, né? Baseado aqui na cidade de Santos, credenciado aí a XP. A gente já tem o escritório aqui desde 2007, então faz bastante tempo. E a ideia do nosso bate-papo, a gente já tem feito aí, ultimamente, conversa aí com os gestores para tentar trazer conteúdo para os nossos clientes, né? E as pessoas que quiserem também acessar, poder entender um pouquinho mais aí, ter uma familiaridade, né, com os gestores e poder decidir aí em qual produto quer investir, como é que funciona, qual que é a cabeça do gestor. Ainda pouco difundido, né, os investimentos internacionais ainda não fazem parte, né, ainda, muito embora sejam muito eficientes e muito interessantes, né, de ter na carteira para compor aí o portfólio dos clientes. Então, é legal, a gente tenta dividir por temas, né? A gente já falou de crédito privado, ações, cenário macro, e ainda não tinha falado assim, especificamente internacional, né? Então, nada melhor aí do que vocês para darem a visão da casa, falar um pouquinho também do fundo, né? Como é que funciona, como é que é a gestão de risco, enfim, aí a gente vai conversando, né? Tá bom? E aí, então, eu passo a palavra, não sei se o Danilo quer falar um pouquinho da nossa parte, se apresentar. Nós dois somos assessores de investimentos, né? Sócios aqui do escritório. E não sei se o Danilo quer dar uma palavrinha e passar depois para vocês apresentarem e a gente começar o bate-papo. Beleza, Lucas. Agradecer a disponibilidade aí do Natan e do Ulisses, né? Agradecer também o Arion, que intermediou. Primeira vez não foi possível aí por causa das mídias, né? Mas é uma excelente oportunidade. Eu dei uma olhada aí no currículo do Natan, né? Uma pessoa bastante experiente no mercado. E essa parte de investimento internacional, como o Lucas falou, né? Não é muito divulgado, não é muito difundido aí para alguns clientes. Eles acham que, na verdade, tem mais risco em aplicar lá fora do que aplicar no Brasil, né? E quando a gente observa aí no longo prazo, tem um retorno totalmente ao contrário. Correto. A gente concorda com isso. Acho que eu vou deixar a palavra com vocês apresentar um pouquinho, né? Falar um pouquinho de vocês, eu vou falar um pouquinho da casa para a gente iniciar as perguntas. Quer começar, Raion? Com certeza. Danilo, você vai querer começar a gravar também, ou você quer que eu grave aqui para depois te enviar? Como é que você quer fazer? Na verdade, eu já estou gravando. Sorria, você está sendo filmado. Porque para mim, no Teams, ele não está piscando aquele vermelhinho, né? Não sei se o seu está em outra tela. Eu gravo por um programinha, né? Pelo OBS. Tá bom. Sei, tá bom. Combinado. Mas assim, se quiser gravar por aí para ter um backup, pode fazer também. Eu vou fazer isso. Se der pau, pode deixar gravando aí também. Deixa eu só abrir aqui. Iniciar a gravação. Foi. Acho que deve... Pronto. Agora está mostrando para vocês. E, Danilo, você só edita, então, antes de fazer a postagem, né? Sim. Pode deixar. Legal, combinado. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Acho que foi aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Show. Bom, vou fazer aqui uma introdução da Quasar, tá? Essa apresentação que a gente tem agora é referente a maio dos nossos fundos internacionais e depois eu vou passar a palavra então para o Natan e para o Ulisses. Bom, primeiro, sobre Quasar. A Quasar, ela nasce em 2016 com um viés muito forte para crédito, tá? Mas ao longo da nossa história a gente vem explorando outros nichos e outros tipos de produtos. Em janeiro de 2016 a gente abre de fato o CNPJ, a gente tem a fundação da Quasar, tá? Mas é em março de 2018 que a gente começa com a nossa primeira estratégia aqui dentro de casa,
junto com uma equipe focada em crédito local, que já trabalha desde a época ali de HSBC, Bradesco, muito mais concentrados em estratégias high grades Brasil, tá? A gente abre o nosso fundo Quasar Advantage, que é o nosso fundo mais líquido D0, D1, tá? E alguns meses depois, em julho de 2018, a gente fez o lançamento do nosso fundo Quasar Advantage Plus, que é uma estratégia também da mesma gestão, do mesmo time, porém com um prazo de cotização um pouco maior, é um D30, e que ele tem um pouco de produtos mais estruturados na carteira, tá? Em 2018, ainda no finalzinho do ano, a gente faz a captação do nosso fundo Direct Lending 1, que é a ideia da Quasar logo no início da criação, proporcionar para o cotista um veículo, né, uma fonte, um fundo, que ele tem a ideia de desintermediar o crédito, e aí aqui a gente fornece linha de crédito para empresas do middle market, principalmente, tá? E acho que vale lembrar que isso tem um alinhamento com o background da equipe de gestão, onde a maioria dos nossos profissionais eles já vieram de Itaú BBA, sempre muito focados também nesse nicho, tá? No finalzinho de 2018, em dezembro, a gente faz uma parceria com a XP e abre o nosso primeiro fundo de previdência, que é o Quasar Advantage, que trabalha com uma carteira próxima do Quasar Advantage, que é uma carteira até um pouco mais líquida, podemos dizer assim, tá? E focados também em títulos mais high grade. E no final do ano também a gente faz uma parceria com a XP para fazer a abertura do nosso fundo Quasar Incentivado em Infraestrutura, que a gente compra debêntures que estão ali debaixo do guarda-chuva da 12431, tá? Que eu posso falar para você. E aí, obviamente, né, o cotista pessoa física, na ponta final, ele acaba se beneficiando porque ele tem isenção de imposto de renda. Em 2019, a gente tem o lançamento do nosso fundo exclusivo institucional. A gente abre com uma parceria com um parceiro, com um player aqui dentro de casa, tá? E em novembro de 2019 foi quando houve a primeira oferta de cotas do nosso fundo imobiliário, que é a GR11, um fundo que ele tem um viés e uma estratégia muito singular no mercado, porque aí a gente está falando de operar com ativos, né, comprar ativos da cadeia logística do agronegócio. Em 2020, no início do ano passado, a gente tem conversas então com o Natan e o Ulisses e a gente faz a aquisição da Galloway, tá? Que é focada em uma gestão internacional, e a gente abre justamente essa célula da Quasar International. No ano passado também a gente, depois da aquisição da Galloway, a gente faz uma parceria com um time de gestão local para a gente abrir um outro fundo de previdência na XP, que ele tem um foco compartilhado de gestão, então a gente investe uma ponta Brasil e outra ponta comprando o nosso fundo lá fora, que a gente vai também apresentar para vocês, tá? E aí, no finalzinho do ano passado, tá? Ali para dezembro, a gente tem o lançamento da Quasar Flash, que é a nossa fintech aqui dentro de casa, que tem a ideia também bem alinhada com a Quasar de operar nesse mercado de crédito, oferecendo soluções para empresas, tá? E no finalzinho também do ano passado, a gente levanta o CNPJ do nosso fundo Quasar Sirius, que ele é um fundo quantitativo, ainda em fase de adequação ali de algoritmos, tá? No início desse ano, abril de 2021, na verdade de março para abril, a gente consegue colocar de pé o nosso fundo imobiliário CAMI11. Ele é um fundo gerido pelo mesmo time do que a AGR, que é o nosso time de real estate. A ideia do CAMI11 é trabalhar com papéis, tá? Comprando dívidas de fato, basicamente ali estratégias de CRI, e proporcionar para o cotista, na ponta final também, um yield ali próximo de 9%, um pouco mais que isso, tá? Bom, a gestora hoje ela é focada e dedicada nesse mercado de crédito privado, mas como eu falei, abrindo outras vertentes. Hoje a gente tem 3 bi de gestão aproximadamente, 40 pessoas dentro de Quasar Asset, 30 pessoas no âmbito ali de Quasar Flash, e hoje são 13 fundos, 13 mandatos diferentes, tá? O foco da apresentação aqui é a gente falar do Quasar Latam, que ele está disponível na XP, e o nosso fundo de previdência, que é o Quasar Crédito Previdenciário, e a gente está em processos agora também de trocar de nome para Quasar Max.
tá bom? Então aqui eu vou passar a palavra então para o Ulisses para a gente começar a falar tanto do processo de investimento quanto das características do fundo. Tá. Ulisses, bom, deixa eu falar primeiro, vamos começar pelo Latam. O Latam é um fundo que a gente assumiu a gestão há 3 anos. É um fundo que tem o objetivo de comprar papéis em dólares da América Latina, principalmente do Brasil, onde as pessoas que comprem o fundo vão se sentir confortáveis com os nomes que eles vão ver em carteira, aproveitando a vantagem que você tem em comprar o papel fora do Brasil, que é o mesmo risco que você tem no Brasil, só que ele oferece um rendimento melhor, além de ser bem mais líquido, porque as quantidades negociadas lá fora são muito maiores. Esse fundo, ele visa dar um retorno, eu diria que comparado com os melhores fundos de multimercado. A gente está visando em dar 10% ou até um pouco mais ao ano. Esse ano o fundo já está dando mais de 5%, e nos últimos 12 meses a gente está dando mais de 30 e poucos por cento. Como é que a gente consegue isso? Comprando dívida de países emergentes, América Latina, e fazendo hedge para reais. Hoje o fundo está composto em 2 grupos. O primeiro, um portfólio de bonds lá fora, que representa 70% do fundo, e os nomes que temos lá dentro, principalmente do Brasil, são nomes como a Cosan, CSN, Oi, que são maiores posições. E no Brasil, a gente montou uma posição muito grande de debêntures a Vale do Rio Doce, que hoje representam 20%, e com o crescimento do fundo, essa posição deverá diminuir. Tá? Ulisses, você quer falar sobre a Vale? Sim. Que é a nossa posição principal? Sim, basicamente a gente, no decorrer do ano de 2020, face à queda que todos os ativos tiveram, a gente acabou aumentando, né? Que é esse título que talvez vocês tenham ouvido falar, Lucas e Danilo, que são as debêntures perpétuas da Vale, né? Basicamente é um título que foi criado quando da privatização da Vale em 1997. Então, o literal mapa da mina, que são as debêntures que são as minas que estão por trás dessa debênture, né? Ele foi criado em 1997, e o que acontece é o seguinte: ele paga 1,8% das vendas líquidas de minério de ferro da Vale. Então, por quanto tanto tempo tiverem esses minérios de ferro nessas minas da privatização de 1997, esse título vai continuar pagando, tá? Então, Danilo e Lucas, é quase como se você tivesse um apartamento cujo inquilino é a Vale, porque você está acima do acionista, né? Porque você está saindo das vendas líquidas, não do lucro, portanto você está acima do acionista e tá, diríamos assim, você está júnior ao debenturista, tá? Mas na prática você não está júnior ao debenturista, porque na prática você sempre iria receber nenhum principal no final, porque esse título ele deixa de existir o dia que acabar o minério de ferro dessas minas, tá? Então, esse título ele está hoje em dia em torno de R$60, tá? A gente espera que nós sejamos pagos esse ano entre R$7 e R$8 de cupom, e ele é um título dolarizado, porque como você está recebendo sobre as vendas líquidas da Vale, você está basicamente recebendo sobre um ativo que é dolarizado, né? Porque as vendas líquidas da Vale de minério de ferro é uma coisa dolarizada. Então, se o real vai para 6, 7, você vai receber mais reais pelos seus dólares de vendas líquidas da Vale. Então, é um título quase que único no Brasil, porque é uma maneira dos clientes se protegerem. Por isso que a gente conseguiu colocar ele dentro do fundo, porque esse é um fundo que ele foi feito para comprar papéis dolarizados, tá? A única diferença desse papel é que ele, em vez de liquidar lá fora, numa câmara de compensação chamada Euroclear, ele liquida na nossa câmara de compensação aqui no Brasil. A gente fez uma posição grande porque é um título que não é de fácil acesso ainda para os clientes de varejo, e é uma maneira dos clientes de varejo acessar essa oportunidade comprando o nosso fundo, né? Então, para finalizar aí, conforme o Nathan falou,
Entre essa oportunidade aí, que está treinando a 60, e a gente acha que o preço-alvo é 84 para esse título, entre esse potencial upside que a gente tem na carteira do título da debênture da Vale, mais a carteira de bonds, que são os papéis de dívida brasileira e de companhias brasileiras e algumas latino-americanas que nós temos na carteira, que pagam uma média de yield de 7,5%, em dólares, né? Então, e a gente acha que isso deveria estar fechando para mais ou menos uns 5,5%, porque a gente ainda está com níveis de, diríamos assim, Covid, né? A gente acha que a gente ainda consegue entregar mais uns 10% esse ano, provavelmente, entendeu? Então, um total aí de mais ou menos uns 15% de retorno, que é como o Nathan falou, é quase que retorno de fundo multimercado, né? Que são os hedge funds brasileiros, só que com uma estratégia bem mais simples. A gente não está comprando e vendendo moeda, comprando e vendendo ação, apostando em commodity de maneira direta. A gente está simplesmente comprando crédito dolarizado, que é o que eu e o Nathan fazemos juntos já há 12 anos. Ulisses, Pois não. só uma dúvida, como é que vocês fazem essa projeção desse upside, né, que você falou que está em 60 mais ou menos, para R$80, Tá. com essa expectativa da queda do minério e o dólar também em queda aí hoje nos patamares de 5,30 mais ou menos? Na verdade, Danilo, o que a gente faz é a gente já colapsa o minério de ferro depois de 2025, né? O minério de ferro chegou a bater 225, 230, ele hoje em dia está somente 165, 170, e eu brinco somente, né? Porque há menos de 4 meses atrás ele estava 125, e então a gente colapsa esse preço para projetar na perpetuidade, né? Que são 50 anos basicamente. A gente projeta que ele vai ficar a $70, tá? Então, acho que a gente já está sendo bem conservador em colapsar ele de $165 para $70. A gente usa um câmbio de 5,5, tá? Porque, enfim, é o câmbio que a gente acha que é a média aí, é uma média que a gente acha interessante, e é basicamente isso. Então, na verdade, a gente está sendo mais conservador ainda do que, acho que, o pior pessimista com alguma queda de minério de ferro aí que possa ter em relação a alguma declaração que a China tenha feito nas últimas 48 horas. E tem outro ponto, o preço do minério a gente assume que vai cair, mas também em 2024 a região sudeste do Brasil vai começar a pagar a debênture da Vale. Então, o volume que está crescendo na produção do Nordeste, massa que irá entrar do Sudeste, por que ela irá entrar? Porque para começar a pagar, a região Sudeste tem que chegar a um trigger de produção total de 1,7 bi de toneladas. Até o momento tem produzido 1,5 bi de toneladas. Então, esse restante ocorrerá até 24. Uma vez que isso aconteça, aquilo que esse ano a gente vai receber em torno de R$8, R$9, vai aumentar em 30%. Então, a gente toma várias variáveis, sendo conservador, diminuindo o preço para menos a metade do que está hoje, mas, por outro lado, em 2024 aumenta. A produção aumenta. A produção. Nathan, desculpa, eu esqueci de explicar para o Danilo e para o Lucas, desculpa te interromper. Uma subdivisão do 1,8%, né, que está na escritura, é que você recebe sobre o Sistema Norte, leia-se Carajás, e sobre o Sistema Sul-Sudeste. Quando cada um desses sistemas, respectivamente, atingissem 1,2 bilhões de toneladas cumulativas, e no Sistema Sul-Sudeste 1,7, né? Obviamente o Sistema Sul-Sudeste andou sofrendo por causa dos dois tristes incidentes aí de Brumadinho e Mariana, então eles tiveram produções paradas, né? E conforme o Nathan falou, né? A gente só está recebendo hoje em dia em cima do Sistema Norte. A gente deve começar a receber mais produção a partir de 2023, 2024, em cima do Sistema Sul-Sudeste também. Então, parte da queda de preço com certeza vai ser compensada com mais minério de ferro produzido. O que a gente assume para esse preço de 85? Hoje, a Vale tem um bond em 2042 que paga 4,5% em dólares. A gente assume que
esta debenture, que nunca vence, e a Vale também não tem um call option sobre ela, ou tem um fator positivo, ela deva pagar mais do que os 4,5. A gente leva esse número para em torno de 6,5, 7. Levando esse número para essa taxa, o preço dela daria em torno de R$85. Tá? Essa parte que a Vale não tem um call option é positiva, porque a Vale está com um custo muito acima do que ela poderia pagar se fizesse uma emissão no mercado. Portanto, ela pode estar interessada em fazer um tender. Se vier ao mercado e fizê-lo, ela vai ter que fazer com um preço muito acima do que está hoje. Senão ninguém aceita. A gente, por exemplo, nem sei se é 85, acharia um preço correto. Mas a gente acredita que vamos chegar no 85, eventualmente nos próximos 6 meses, a 1 ano. E um dos motivos é que o BNDES fez uma venda de 55% da emissão de 23 bi de reais, isso é o tamanho da emissão inteira, em abril. E com isso aumentou muito a liquidez do papel e também o interesse dos bancos que tomaram posição, seus clientes compraram, em fazer reports, saírem com research desta emissão, que anterior, até 2 meses atrás, ninguém conhecia e não existia. Então, esse interesse que está surgindo no mercado também é positivo. E uma maneira simples para o cliente poder acessar a este produto é via nosso fundo, que está com 20% nele. Sem contar a outra parte que o Ulisses falou, de 7,5, a gente espera essa taxa fechar a 5,5, como temos um duration de 3 anos de 85, se você fecha 200 bases, isso dá uns 7 pontos e pouco de ganho de capital, sem contar o carrego. Então, no final, a gente está sendo conservador quando dizemos que a gente espera para os próximos 12 meses uns 10%. Mas é de lá que eles veriam. Legal, e já que a gente tocou no ponto aí de minério de ferro, vocês, como é que estão vendo esse possível controle aí do governo chinês em cima do preço das commodities? Vocês acham que isso vai ter alguma efetividade? Ou devido à demanda aí que está realmente aquecida e a dificuldade de colocar, né, uma oferta maior aí pelas mineradoras, vocês acham que isso pode impactar ou realmente um risco que está no radar da queda do preço aí, principalmente? Então, a gente tem que ser conservador, a gente tem que assumir o pior, tá? E a gente está assumindo que o preço vai cair. A gente já assume, bastante. Ou seja, Lucas, a gente já assume, o nosso modelo já assume que o minério de ferro ele colapsa para $70 depois de 2025. Então a gente já é bem conservador. E sobre isso, essas declarações da China, eu não sei qual que é a opinião do Natan, não tive a oportunidade de elaborar muito, mas a China, na verdade, ela é o exportador marginal de aço do mundo, tá, Lucas e Danilo? Então, se ela tenta parar de consumir minério de ferro, ela vai parar de exportar aço para o mundo. Então, se ela parar de exportar aço no mundo, o que vai acontecer? Vai faltar aço no mundo. Então, aí o que vai acontecer? Outros lugares vão ter que produzir aço. Então, assim, é o que a gente fala em inglês, né? Alguma coisa tem que ceder, entendeu? Something's gotta give. Se eles não exportam o aço marginal do mundo, o que vai acontecer? O senhor Benjamin Steinbrück e o senhor Gerdau aqui vão ter que produzir mais aço. E aí eles vão ter que comprar o minério de ferro. Mesma coisa acontece com a Gerdau American Steel nos Estados Unidos. E é um efeito em cascata para os outros lugares do mundo, entendeu? Então, ao que possa ter um hiato aí de produção de aço, é a China que é o marginal de exportação. Se eles não vão mais produzir, alguém vai ter que produzir. É isso, basicamente. E outra coisa, se a China também diminuir a produção, ela vai ser da produção do pior aço. Tá? E esse pior aço, ele é australiano. Exatamente, ele não usa o minério de Carajás, que tem 66% de qualidade. Então, outras mineradoras que têm pior qualidade sofreriam antes. Tá? E por que eles querem diminuir a qualidade do pior aço? Porque eles também querem diminuir a produção que se tornar mais verdes, tanto para se tornar um país mais verde com energias alternativas e dentro dos preceitos é diminuir mesmo a produção de aço, que é mais poluente. Tá? Outra coisa, por exemplo, o que a China
fez hoje, ela tentou parar a especulação sobre o minério de ferro. Ela não vai conseguir parar que aquela produtora real pare de comprar. Mas hoje ela tentou que pessoas ou bancos vendam a seus clientes instrumentos derivados do minério de ferro, como especulação. E isso está correto. Eu acho que se a China tem esse poder, está certo eles fazerem. Perfeito, perfeito. E outra coisa, dentro do portfólio aí, vocês têm aí prioritariamente empresas nacionais aqui que emitem lá fora, ou tem uma composição aí de empresas aqui da América Latina? Eu vi que tem algumas, né, também de outros países aqui da América Latina, bem interessantes. Sim, hoje eu diria que 30% é fora do Brasil. Dentro desses 64%, a gente está tomando em conta os 20% que são da debêntures da Vale. A gente também toma em conta o caixa que devemos deixar no Brasil para poder fazer o hedging futuros. E os nomes que temos no Brasil são oportunidades que você só consegue no exterior. Por exemplo, a sua maior posição é a Cosan PERP. Esse é um bond que a Holding emitiu bastante tempo atrás e que hoje vale em torno de $103. Ele tem um cupom de 8,25. Então, você está tendo um risco Cosan, um carrego de 8% em dólares. Sendo que um papel da Cosan mais curto, ele paga 3%. Por que essa diferença? Porque este papel, a Cosan, tem um call option que ela poderia chamá-lo a qualquer momento. Então, as pessoas não querem pagar acima de 100, porque eles podem terminar perdendo. Só que esse papel pode ser chamado há 5 anos, desde 2015, há quase 6 anos. E a Cosan não tem mostrado interesse em chamá-lo agora, tanto que ela está recomprando ações, está fazendo o IPO da Rising, etc. Enquanto isso, a gente consegue surfar um excelente risco com baixíssima volatilidade a 8% em dólares. Fora do Brasil... Ô, Nathan, só para entender a dinâmica desse título aí, então a qualquer momento a Cosan pode recomprar... Ela pode chamar a cada 3 meses. Ela pode chamar a cada 3 meses. Tá. E ela pode chamar a par. Então, muitas pessoas, como sabem que tem esse risco, eles terminam não comprando o papel que hoje vale 103. Eles estão carregando esse papel. Entendi. Então, ela tem essa possibilidade de chamar aí os detentores titulares aí do papel, recomprar e fechar esse ativo aí e finalizar, e você pode acabar perdendo dinheiro, né? Sim, nesse momento, lembra que ela pode chamar a cada 3 meses e ainda tem 30 dias prévios. Tá? Então, efetivamente, o quanto você vai perder não é os 3 pontos, que hoje vale 103, seria 100. Já que você, durante um período, você levaria para casa um carrego. Ou não, você replica o gerencial. Perfeito. E sim, a gente hoje está com 30% da carteira em outros países que não são o Brasil. Uma coisa que é muito boa, a gente não precisa seguir nenhum índice, com isso a gente evita dores de cabeça, que é o mais importante quando você vai investir num fundo de dívida de mercados emergentes. Por exemplo, a gente evitou a Argentina. Equador, a gente terminou evitando o default, mas esse ano foi uma surpresa o presidente eleito ganhar as eleições, mas a gente ficou de fora por esse risco, como estamos de fora agora no Peru, onde tem eleições domingo que vem, não este o próximo. E deixa eu falar, como é que vocês estão vendo a parte política aqui da nossa região, né? Sempre tem muita instabilidade. Como é que vocês avaliam aí para ficar de fora, né? Vocês comentaram que a Argentina, por exemplo, vocês, me parece, não tem posição, mas aqui sempre parece que está em ebulição, né? Tempos atrás aí o Chile estava com protestos fortes aí pelas ruas, enfim, México também, tem um governo também
que é bem complicado. Como é que A gente acompanha. Como é que vocês fazem a avaliação de risco desses países, né, e consequentemente das empresas aí que emitem os fundos e os papéis? Olha, a gente conhece bem a América Latina. Eu nasci no Peru, eu vim para o Brasil com 10 anos, eu morei na Venezuela por 5 anos também. Esse ano eu já estive no México, e são momentos onde você tem eleições que são os mais perigosos. Por exemplo, o Peru, agora. As duas opções que foram para o segundo turno são horríveis. Tá? Uma é muito horrível e a outra é apenas horrível. Portanto, a gente vai ficar fora do Peru. A Argentina já é um desastre há muito tempo. Eles, quando tiveram a troca de governo, eles se preocuparam em renegociar a dívida, mas nunca tiveram um plano econômico. Depois de renegociar a dívida, não tinham o que fazer. E o país tem um grave problema. Eles têm 2 câmbios. O câmbio paralelo, que está o dobro do oficial. Enquanto isso durar, ninguém vai querer investir no país, trazendo dinheiro no câmbio oficial. Tá? Então, até eles não tomarem essa decisão de ter um câmbio único, não vale a pena perder o tempo com o país. Vai ser cada vez mais restritivo e tem caminho a se tornar uma Venezuela. E o Chile é o melhor país da América Latina, mas você tem eleições agora em novembro. E o candidato que tem em primeiro lugar é presidente do Partido Comunista. E, neste momento, eles estão mudando a Constituição, e foi o que o governo deu em troca para poder parar com as manifestações. E essa mudança da Constituição não está indo para o bom caminho, porque a maioria do Congresso também é de esquerda. É um país que não vale a pena encostar neste momento, porque a gente vê esse declínio ocorrendo e provavelmente aumentando depois das eleições de novembro. México tem eleições importantes agora, 6 de junho, domingo que vem. A gente está acompanhando muito bem. O risco é que o presidente atual continue tendo a maioria absoluta na Câmara do Senado e de deputados. Se isso acontecer, o México irá sofrer. Mas há uma chance que não aconteça. Então, a parte política é muito, muito importante, e a gente respira isso no dia a dia. Aliás, nós estamos no Brasil, mas o trabalho que nós fazemos é global. A gente poderia fazer de qualquer lugar do mundo. Assim como a gente tem este conhecimento da América Latina, a gente também tem da Ásia. Então, nós estando no Brasil, temos a facilidade de poder conversar com os clientes, com vocês, explicar o que está ocorrendo em qualquer país, de um país emergente que tenha bônus, que a gente acompanha. Perfeito. Não sei se o Danilão tem alguma pergunta aí, Danilão, manda bala. Não, tranquilo. Eu queria saber, falando um pouquinho mais de forma global, né? Como é que a casa está enxergando essa injeção gigantesca aí de liquidez no mercado, né? Essa inflação perene que está comentando. O Ibovespa até chegou a cair faz uns 15 dias, aí, acho que na casa de 3%, quando a inflação veio acima do esperado, aí, a inflação americana. Como é que vocês estão vendo essa injeção absurda aí de pacote, né, do Biden? Danilo, a gente é bearish taxa de juros, tá? Por isso que a gente sempre, os nossos fundos sempre tiveram duration, né, baixo, e eles estão particularmente mais baixos ainda. A gente sempre trabalhou com duration entre 3 e 4,5, tá? E atualmente a gente está no nosso fundo global aí com um duration de 2,9, que é abaixo de 3, chegou a bater 2,7 aí. Então a gente é negativo com taxa de juros americana. Então a gente está aí praticamente equivalente a um Treasury de 3 anos, tá? Mesmo sempre tendo sido comparado aí com o Treasury de 4 a 5 anos, a gente, em face a nossa expectativa de que taxa de juros nos Estados Unidos deve ter pressões aí para cima, a gente não acredita que essas pressões inflacionárias são temporárias, por uma série de fatores aí, pressão de mão de obra, pressão de preço de commodity. A gente é bem negativo com taxa de juros nos Estados Unidos.
Legal. E, consequentemente, eu sei que o papo aqui é de crédito privado, tá? Mas de bolsa, eu sei. Então, é bolsa, vocês estão vendo um risco aí nessas máximas aí, S&P, Nasdaq, enfim, Dow Jones, tudo para cima. Aí vocês começam a ver nesses patamares aí, pode complicar, né? Porque a gente viu que no primeiro movimento aí, que veio uma taxa, né? Uma expectativa de aumento de taxa de juros lá fora, a bolsa já deu uma, né? Já mostrou que deu uma balançada, né? Que, Lucas, aí sai um pouquinho da nossa seara, tá? Eu vou dar minha opinião, eu vou dar minha opinião pessoal aí, não é, acho que não representa a Quasar, aliás, em breve deve ser anunciado aí, a Quasar vai ter novidades aí em relação a essa parte aí, então vai ter gente mais qualificada aí para tá falando aí sobre essa parte mais renda variável ANA aí, mas eu acho que ainda tem oportunidades, mas a gente tem essa década de 2001 e, de novo, isso daí eu acho que é consenso na literatura de sell-side também. Essa década de 2001 aí é uma década onde a gente está saindo de mercados G7 aí, e é uma década que é muito forte para commodities, entendeu? Então, isso daí privilegia mercados emergentes, e por mais barberagens políticas que nós tenhamos aqui na América Latina, nós temos um vento de cauda aí para tentar fazer com que os nossos... Exatamente, né? Para tentar fazer com que os nossos políticos arrumem a casa ou não, né? Ou continuar gastando como se não houvesse amanhã, como fizeram na década de 2001. Não sei, Nathan, você quer adicionar alguma coisa aí? Sim, a gente, graças a Deus, acho que é uma coisa mais simples, se preocupa com crédito. Então, a gente vai fazer uma análise profunda, até a gente pode entrar no detalhe de como fazemos essa análise, mas o importante é se a companhia vai pagar ou não vai pagar. Chegar a discutir quanto vale uma Apple ou uma companhia no Nasdaq é muito, muito mais difícil, porque você tem uma quantidade de variáveis maiores. Então, nós procuramos os melhores riscos-retornos ao redor do mundo. O outro fundo que a gente tem na plataforma da XP é um fundo que a gente faz uma cogestão com outro grupo de líquidos da Quasar. Nesse fundo, a gente tem 40% investido no nosso fundo lá fora global, fazemos hedge desse 40% e os outros 60% são investidos pela casa em nomes líquidos brasileiros, em debêntures. Tá? Os 40% desse fundo global, hoje a gente está com um yield de 7,5% em dólares, com 2,8 anos de duration, o que é excelente, independentemente se aumentar a taxa de juros ou acontecer alguma coisa, porque as ações que temos, a gente estudou profundamente, eles são um average rating de BB, o que é melhor do que o rating soberano brasileiro, e a gente está tranquilo com eles. Achamos que essa taxa deveria diminuir, aumentando um ganho de capital, além do carrego. Perfeito. E deixa eu perguntar para vocês, pelo que eu entendi, acho que quase todo o portfólio é formado aí por high grade, né, as empresas. Não. Não? Tem algumas também que são high yield. Por isso que a gente está com taxas tão elevadas e retornos tão bons. Como é que é a composição? Por exemplo, nosso fundo Latam, bom, você está vendo a composição aqui, a gente deu no último ano 30 e pouco % de lucro e de retorno, e esse ano está com 5,5%. Se você quiser, a gente pode passar para o fundo global, eu posso te mostrar a composição dele, e varia bastante. Legal. Eu vou abrir aqui a apresentação, só um segundinho. Tá. Tá mostrando para vocês? Tá. Legal. Essa carteira, se você for visualizar, é do nosso fundo, Lucas, que já está em Luxemburgo e já existe há 12 anos, tá? Que o Nathan e o Ulisses, eles fazem a gestão. E a gente tem um fundo de previdência da XP,
que é o nosso Quasar Max, que compra até 40% desse fundo. Hoje ele está com mais ou menos 35%, alocando nessa estratégia, que de fato é uma estratégia mais global, mas uma estratégia raiz, tá? Ah, legal. Dá para ver aqui pelos países, né, que tem, obviamente, é difícil você encontrar. Acho que a maioria deve ser high yield aí, né? Todos, né? Não salva Sim. um. Não, eu acho que o valor está no high yield, porque com o tempo a gente se aperfeiçoa em como escolher os nomes. Então a gente não precisa seguir nenhum índice, a gente pode comprar nomes de companhias privadas, assim como dívida soberana ou semi-soberana. Então, por exemplo, no processo para comprar nomes de empresas, a gente seleciona companhias que são listadas em bolsa e que têm emissões líquidas, a maioria é acima de 500 milhões de dólares. Se você for ver uma empresa de um país emergente que é listada em bolsa e que consegue emitir no mínimo 500 milhões de dólares, você já está falando de um grupo muito, muito seleto de nomes. E esse grupo tem uma tendência de dar default muito menor do que um high yield americano normal. E com isso, a gente tem a sorte do mundo achar que emerging markets, mercados emergentes, têm maior risco do que Estados Unidos, por exemplo, mas, na verdade, quando você seleciona este grupo seleto, você diminui muito esse risco e consegue ter esse benefício de receber uma rentabilidade superior a outros ativos. Com uma probabilidade, né, comparando, então, esses países que têm esse nível de emissão acima de 500 milhões, a probabilidade de receber é maior do que uma empresa menor listada nos Estados Unidos. É mais ou menos isso. Exatamente. Que você está falando. Exatamente isso. É interessante, né? E essas emissões desses países, ela ocorre aonde? Offshore? Nos Estados Unidos, Europa? Europa. É no mercado chamado de eurodólar. São os dólares que transacionam, em sua maior parte, fora dos Estados Unidos. Interessante. Então todos esses bons são em dólares, são comprados fora dos mercados locais e eles têm lei de Nova York ou lei de Londres. Sei. É o que vai reger aí todo esse mercado. Se tiver alguma disputa, alguma coisa, vai ser por lá que vai ser solucionado. Não, mais ou menos, porque aí não, a maior parte desses bonds eles transacionam fora dos Estados Unidos, mas eles são uma coisa chamada Lei Nova York. Tem alguns que são Lei Londres, mas eles obedecem à Lei de Nova York. Então a corte de disputa é uma corte que fica no sul de Manhattan, chamada US Manhattan Southern District Court. É lá que é a corte de disputa se dá alguma confusão. Mas a gente tenta evitar nomes que deram confusão ou que vão dar confusão. Por quê? Porque o processo começa em Nova York, mas ele invariavelmente tem que entrar... Termina na lei local, exatamente. Sei. E como é que está o nível aí? Vocês já tiveram algum problema, um caso de default aí? Como é que está o histórico aí desse percentual que vocês têm alocado? Quanto que costuma? Né? Em 12 anos de história, a gente teve, no fundo global, a gente teve 6 problemas de default. Então, 1 a cada 2 anos, praticamente. E a diversificação ajuda muito. Hoje a gente está com 100 bonds na carteira. Tá? Então, quando isso ocorre, geralmente não machuca muito. Por exemplo, teve um ano que ocorreram 2 defaults, e nesse ano a gente teve uma rentabilidade de 15% em dólares. O que a gente costuma fazer? Maior o risco, menor a posição. Sim, a regra clássica, né? Sim. E por curiosidade, assim, quanto que uma empresa aí, por exemplo, do Iraque ou das Filipinas, qual que é o yield que elas pagam? Só para título de curiosidade, para a gente ter uma noção aí de como é que funciona.
Então, Filipinas paga muito pouco, são poucas empresas que emitem e são excelentes empresas. A gente está falando de uma taxa de 6%. No Iraque, a gente não tem mais, porque são dois nomes que a gente consegue comprar. Se você ver nosso processo, são duas companhias listadas na Noruega, que hoje, uma, por exemplo, tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Mas por estar poços de petróleo no Kurdistão, no Iraque, ela paga um absurdo. O risco-retorno é muito bom. Mas, novamente, a gente também vai ter um limite que a gente já preestabelece para cada nome. Sim. E qual que é, pelo que eu estou vendo aqui, gira em torno de 2% pelo gráfico aqui. Nesses países, qual que é o limite de alocação que vocês têm aí pela regra de compliance? Gira mais ou menos nesse valor ou pode ter países não BRIC, a gente pode ir até 20%. Na prática, os únicos 3 países, eu diria, que já passaram de 10% foram Argentina, que a gente não tem mais, Ucrânia e México. E países BRIC, a gente pode ir até 40%. Na prática, os únicos 2 países que já passaram de 20% dos BRIC foram Brasil e China. Ah, perfeito. Pô, legal. Não sei se o Daniel tem mais alguma pergunta aí para fazer. Eu vou fazer uma pergunta por curiosidade. A gente falou, vocês comentaram bastante sobre política, né? E vocês mostraram o outro slide lá, basicamente aquele fundo, né? 50% é commodity, que é minério, petróleo e gás, né? Queria saber de vocês da casa, né? Se a casa tem alguma posição com relação ao ano de 2020. Isso aí. A gente olhar ali, ó, alocação setorial, né? Petróleo e gás e mineração, praticamente aí 50%, né? 45%. Como é que a casa está enxergando o ano de 2022, né? Vocês comentaram bastante de política, da Argentina, do Chile, né? Se a casa ela está traçando uma estratégia diferente para candidato A, candidato B, ou a estratégia da casa não muda, né? Por exemplo, se a gente pegar petróleo e gás, a gente tem a Petrobras aí, né? Que está em meios que vai ser privatizada, não vai, enfim, a casa tem alguma estratégia de acordo com algum tipo de candidato diferente? Então, no momento, a gente diminuiu bastante a nossa exposição a estatais brasileiras. Tá? Mas isso já fizemos com o movimento do nosso atual presidente ao ele interferir tanto no Banco do Brasil como na Petrobras. Então, essa decisão já foi tomada. A gente acredita que a intervenção deles até as eleições será maior, não menor. Então, a gente vai ficar com uma exposição muito pequena, provavelmente no Banco do Brasil. Tá? Mas não em níveis, não em níveis que a gente tinha anteriormente. A gente chegou a ter, como carro-chefe do fundo aí, a gente chegou a ter 8, 10% de Banco do Brasil por muitos anos. Um papel que a gente gostava muito, que era o Banco do Brasil Perpétuo, né? Que é capital AT1 do banco. Mas a gente, de novo, como o Nathan falou, a gente até andou comprando um pouquinho por um acaso hoje, na reunião que a gente teve ontem, mas não vamos ter nada substancialmente ao que nós tivemos no passado. Ao contrário, a gente gosta de algumas empresas brasileiras aí, pontuais, empresas relacionadas a commodity, mas nesse fundo global aí a gente não precisa estar em Brasil, a gente quer ter mais Ásia e menos Latam, na verdade. Pô, legal. Ah, entendi, legal. E já temos, né? Hoje 40% Ásia, Latam tem 30 e poucos por cento. Sim. E só para concluir aqui, a gente já está encaminhando aí para o final, taxa de juros aqui no Brasil, inflação, qual que é o cenário daí da casa? Como é que vocês estão? Eu sei que é difícil, mas não. Só para a gente ter uma ideia. Graças a Deus, a gente não precisa se preocupar com esses 2 fatores. Não precisa, né? Não. Quer saber se vai receber e pronto, escolher os melhores. A companhia que a gente investe que tem que se preocupar com isso, não é a gente. Mas assim, de novo, agora minha opinião pessoal, eu acho que a gente está num período de alta de taxa de juros. Eu acho que a gente tem muita inflação represada aí.
Eu acho que, conforme o Natan falou aí, o nosso atual presidente, em clima eleitoral, vai tentar represar muito preço aí. Isso só vai aumentar aí o baque inflacionário para final de 2022, início de 2023. Então, eu acho que o Banco Central vai ter um belo rojão para segurar, só que não acho que a gente volta para os níveis de inflação que tínhamos na época da senhora Dilma Vana Rousseff. Eu acho que o Brasil deve estabilizar aí, se tudo der certo, aí nos dígitos únicos de juros. De novo, minha opinião pessoal. Sim. Não, legal ouvir. Então tá, pessoal. Eu não sei se o Danilo tem mais algum comentário para fazer, ou vocês aí, mas a gente está se encaminhando aí para o final. Tem algum comentário aí, Danilo? Quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Agradecer, né, essa aula que eles deram pra gente aí de uma área totalmente diferente aí do fundo, né, que investe em bonds em países que, tipo, Iraque, Moldávia, né, a possibilidade de diversificar a carteira através de fundos aí. Bem interessante. Não, legal. Só para falar, esse fundo lá fora, em 12 anos, ele deu 7% ao ano em dólares. Não é uma linha reta, mas é um ótimo retorno. Eu acho que vale a pena só o Harion mencionar a parte do Prev, né, que é o híbrido. Harion, você quer finalizar com isso? Sim, com certeza. Aqui nessa apresentação, aqui a gente tem o nosso fundo Quasar Max, tá? Ele é um fundo de previdência que a gente fez em parceria com a XP Seguros, Danilo e Lucas. E a ideia do fundo é trabalhar com até 40% comprando crédito. O nosso fundo é o Quasar Global, tá? Que o Ulisses e o Jonathan apresentaram na estratégia. E o restante 60% tem uma concentração Brasil, gestionada ali pela equipe de líquidos, tá? Hoje o fundo ele tem um prazo de resgate de D+90, a gente está em conversas para reduzir esse prazo para D+21 dias úteis, isso deve acontecer logo dentro da plataforma da XP, tá? A aplicação mínima também, a gente tem conversas para diminuir esse recurso, e o público-alvo também é para investidor qualificado, do mesmo jeito que o Latam. E acho que o que eu posso complementar e falar mais da estratégia de previdência é que o fundo em si ele foi aberto no ano passado, em julho. Ano passado ele fechou com praticamente 400% do CDI, tá? Quase chegando nisso. E esse ano ele já está com aproximadamente 130% do CDI, tá? Com uma gestão compartilhada, a ideia é que a gente consiga entregar ali CDI mais 2,5, CDI mais 3, isso comprando o nosso fundo lá fora e fazendo também a mesma operação do Latam, que é vendendo o contrato futuro, tá? Fazendo o hedge também dessa posição. E na estratégia local Brasil, a gente acaba operando mais com debêntures. A gente tem aproximadamente 20% em caixa, que é o que nos deixa confortável para conseguir trabalhar, tá? Esses 32% é a posição que a gente compra lá fora, e a gente tem cota sênior de FDIC que acaba alocando. Dentro dessa carteira mais Brasil, acaba sendo de single A para cima, então realmente uma carteira mais high grade, ou seja, essa estratégia barbell, né, como o Ulisses chama, isso acaba equilibrando bastante, né, e o cotista gosta, na verdade, desse tipo de pulverização. Então, acho que esse é um pouco do que eu posso trazer para vocês. O fundo já está disponível lá na XP. A ideia é justamente que o cotista ele consiga comprar diferentes nomes com esses valores mais baixos, uma vez que para comprar um bonde lá fora, por exemplo, ele precisaria de 200, 300 dólares, né? Então, e ele tem variação cambial, não? Ele é redeado, né? Você falou. Sim, ele tem. Ele é redeado. Pô, sensacional. Realmente. E a previdência, né? O pessoal, né? Os clientes têm procurado bastante. É um mercado que está crescendo, está muito ainda na mão de bancos, né? De grandes bancos. Então tem um fluxo aí para migrar, ainda mais com essa possibilidade de diversificar. Enfim, eu acho bem interessante para compor aí a carteira dos clientes. Fundos que tem essa pegada, bem bacana mesmo. E a volatilidade não é tão alta, né? Eu vi ali 3% a 5%, é algo que dá para segurar bem, né? Não é aquele negócio pancada, né? Com certeza. E até mesmo, uma vez que a gente não tem aqui uma marcação
dos ativos internacionais em dólar, eu digo, a gente acaba compensando, né? A gente neta ficando vendido também com o contrato futuro de dólar. Isso acaba não trazendo tanta volatilidade, né? O cotista ele consegue ficar rodando realmente próximo de 3%. Show de bola. Legal. Então tá bom, pessoal. Eu acho que é isso aí. Estamos chegando próximo de 1 hora. Realmente foi um bate-papo bem interessante. É um pouco diferente do que a gente está também acostumado. Até por isso chamamos vocês para ter bastante informação diferenciada para o cliente também entender um pouco como é que funciona a dinâmica, como que é a alocação. Eu achei bem legal aí. Obrigado aí, tá bom? Pelo tempo de vocês. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado a vocês pela oportunidade também. Tá bom. A gente marca uma próxima aí mais para frente. Tá bom, gente? Obrigado, Danilo. Obrigado, Beleza, Lucas. pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado pela disponibilidade, pela Hoje aula deu que tudo vocês certo, deram. Fluiu bem, hein? Não caiu, Como é que é? Foi até o fim. Hoje foi. Valeu, pessoal. Tá bom, um abraço. Bom resto Valeu, de semana. pessoal. Obrigado Abração. aí. Falou, Até mais. tchau. Até mais.